que é aquilo ali, ó, aquela falha de enchimento ali? Aquilo ali é calcificação, um processo aterosclerótico. Então a gente angioplastou com um balão com droga, tá pérvio, tá funcionando, mas a placa foi só empurrada para fora. E a depender da calcificação, não tem Cristo que faça isso sair daqui, né? Por exemplo, esse aqui, onde a gente tem uma imagem bonita em anteroposterior, mas de forma regrada, a gente sempre faz duas imagens do território, então você faz aqui no perfil e você vê uma suboclusão mesmo pós-angioplastia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma bela de uma placa que não está deixando o fluxo descer e a depender da característica dessa placa, ela fratura teu stent. Então olha só esse stent aqui, que é de um outro grupo, o caso veio para nós para salvamento do membro, e olha só o tipo do stent, está fraturado e torcido, né? Por quê? Mal colocado? Não, porque a aterosclerose aqui é terrível, possivelmente foi mal indicado ou mal escolhido, mas não mal colocado, aqui o problema é a aterosclerose, certo? E os acidentes de placa, ruptura, o que acontece? Então, quando eu tenho uma placa desenvolvida, ela pode ser in ou estável. Então, o acidente de placa, que é a ruptura, é o principal mecanismo responsável por um evento cardiovascular. Se acontecer no coração, infarto. Se acontecer na carótida, derrame. Se acontecer na perna, oclusão arterial aguda trombótica. Se acontecer na mesentérica, trombose mesentérica, né? É tudo a mesma doença em territórios diferentes. A progressão da placa ela depende do ritmo de proliferação celular, do ritmo de deposição de lípido, de formação da capa fibrosa, da presença de necrose ou calcificação, e é essa morfologia aí que a gente tem que entender, porque temos placas estáveis e placas instáveis. Quais são as características de uma placa para outra? Então, me acompanha aqui ó, na placa estável. Eu tenho pouca inflamação na placa estável, eu tenho baixa atividade proteolítica, eu tenho uma capa fibrótica espessa, eu tenho um núcleo sem necrose ou hemorragia e eu tenho um núcleo pequeno. Essas são as características aqui da minha placa estável, do bem. Enquanto que a placa instável, eu tenho intensa atividade celular, eu tenho alta atividade proteolítica, eu tenho uma capa fibrótica delgada, com nichos de necrose e hemorragia e um núcleo volumoso. Então pensa lá, né? Tem uma grande quantidade de gordura com uma capinha delgada, um núcleo volumoso, aquilo em atividade, a hora que rompe aquilo ali, eu tenho um evento de placa diferente da placa estável, né? Dá para eu avaliar isso daqui através de ultrassonografia vascular com Doppler, angiorressor ou até com AIVOS. Dá para a gente avaliar se essa placa aqui é do bem ou é do mal. Primeira parte da aula foi, vamos bater agora em fisiologia da hiperplasia intimal. Então passa uma régua aí no teu resumo, vamos começar um outro tópico. Começando do básico, tá? O que é hiperplasia intimal? O que é hiperplasia miointimal, né? São sinônimos aqui. Temos que cuidar porque hiperplasia intimal não significa reestenose. É o exacerbar da hiperplasia intimal que vai significar reestenose, né? Hiperplasia intimal é uma reação cicatricial exagerada da parede arterial nos primeiros meses após um tratamento, e ela não é exclusiva para o tratamento endovascular. Quando você anastomose e dá ponto lá numa artéria, ela também vai passar por um processo de hiperplasia intimal. A hiperplasia intimal é um mecanismo fisiológico desencadeado após a injúria da parede do vaso. Todo vaso tratado vai passar por isso. E a base do processo está na migração e proliferação de células musculares lisas da camada média para a camada íntima, muito semelhante ao processo aterosclerótico, né? Mas aqui com o objetivo de reparar um dano, as CMLV acabam produzindo de maneira excessiva a matriz extracelular. E essa matriz extracelular excessiva, de novo, empurra o endotélio e acaba estenosando ou não este leito vascular. Então está lá na página 1298 do Brito, que grosseiramente poderíamos comparar a hiperplasia intimal a um queloide. É uma cicatriz, é uma proliferação de uma matriz extracelular. A reestenose vai ocorrer quando a hiperplasia intimal passa a ocluir mais ou igual a 50% do diâmetro do vaso. Então é comum que o aluno confunda a hiperplasia intimal com reestenose. São coisas diferentes. A reestenose pode ser causada pela hiperplasia intimal, né? A gente tem um pico aqui em 3 meses, um platô em 6 meses e pode ocorrer em até 12 anos. Para o que você está fazendo agora e grifa o que eu acabei de falar. Pode ocorrer em até 12 meses, porque aqui a gente tem uma definição de reestenose pelo tempo. Até um certo tempo é hiperplasia intimal,
depois de um certo tempo, é progressão da doença aterosclerótica, porque o processo de cicatrização não dura para sempre. Então eu tenho um vaso sanguíneo aqui, do lado de lá ele é saudável, eu tenho a camada íntima com monocamada de células endoteliais, eu tenho homeostase vascular, eu tenho a camada média, que é muscular, grande, desenvolvida, mas que as células musculares lisas estão ali fazendo a função dela. E eu tenho a adventícia, que é uma monocamada de células endoteliais que faz nutrição da parede vascular, é onde está o vasa vasorum. Eu vim aqui e, bum, angioplastei esse vaso, fiz uma lesão nesse vaso. Ele vai passar, de uma forma ou de outra, por um processo cicatricial. E aí a minha íntima vai fazer uma resposta inflamatória com migração daquelas células que estavam na média para a íntima. E a partir dali eu começo a ter uma formação de uma matriz extracelular abundante que pode levar à reestenose, né? Que está mostrado aqui no esqueminha do Brito em azul. Então lá em azul, né, eu tenho a CMLV, que do lado saudável são poucas e do lado doente aqui são muitas, né? Então esse aqui também é do Brito, ó, um pedacinho de artéria de porco angioplastada, mostrando para vocês aqui, ó, a artéria saudável, o estente, e toda esta parte aqui, ó, de tecido esbranquiçado nacarado, isso aqui é hiperplasia menintimal, tá? Então o mecanismo fisiopatológico é a angioplastia, com ou não implantação de estente, eu tenho uma lesão endotelial, depositação de plaquetas, resposta inflamatória, migração e proliferação de células musculares lisas, ativação do ciclo mitótico, formação da matriz extracelular e hiperplasia intimal. Se passar de 50% aqui da luz do vaso, eu passo a chamar de reestenose.